Oi, gente! Começando mais um vlog aqui no canal. Hoje eu vou começar um vlog de leitura semanal junto com vocês. Hoje é segunda-feira e vou começar novas leituras. Minha última leitura foi o livro da Jucirqueira. Eu li o Vivendo nas Entrelinhas, gostei do livro. Tem um outro conteúdo em que eu falei mais detalhadamente sobre o livro, então vocês vão poder conferir daqui a um tempo. Se já não saiu, confiram aí no canal. Mas hoje, então, eu vou começar um vlog de leitura semanal. Então eu vou começar hoje na segunda e eu pretendo ir até o sábado. Pra esse vídeo aqui talvez saia no domingo, não sei exatamente como que vai ser. Eu tô toda maquiada ainda porque eu gravei vídeos hoje, então ainda não me desarrumei. Agora é final da tarde, gente, de segunda-feira. Estamos chegando já nas 6 da tarde. Eu deveria ter feito compra de mercado. Não sei o que eu e meu marido iremos jantar, porque, enfim, preciso muito fazer compra de mercado. Mas hoje o dia pra mim já acabou. Não dá mais, sabe? Eu realmente vou tirar essa maquiagem da minha cara, jogar uma água no corpo, ver alguma coisa pra beliscar e eu vou sentar pra ler. E vai ser basicamente isso. Eu deixei lá no Instagram uma enquete pedindo a ajuda de vocês, pra vocês me ajudarem a decidir qual dos livros que eu vou ler nessa semana. Não quer dizer que vai ser o primeiro livro que eu vou começar a ler nesse vlog, porque eu ainda não decidi qual vai ser, entendeu? Mas as opções são A Influencer, que é o livro que veio pelo Intrínsecos e, enfim, um suspense aí, que eu fiquei bem interessada, e o A Pintora de Henna. Então a galera tá votando lá, eu vou atualizar vocês amanhã, depois que já fizer 24 horas dos stories, pra contar qual foi o livro que vocês escolheram. E eu vou decidir qual livro eu vou começar a ler hoje. E daí a gente vê juntinhos qual vai ser, né? Inclusive, vamos lá pro escritório, pra estante, pra gente decidir junto. Bom, gente, trouxe aqui pro quarto algumas opções. Pra quem não sabe, aqui do lado, onde tá essas coisas aparecendo, é onde fica a cômoda, onde eu deixo as minhas próximas leituras. Tem alguns livros aqui que já são livros que estão nos meus objetivos de leitura, sabe, pro mês. Então, eu acabei escolhendo da estante outros livros que eu acredito que podem ser de fácil, sabe, fluidez, que sejam livros que eu acredito que eu possa ler rápido, né? E que dê pra ler aí, talvez, nesse desafio, né? Como eu quero muito desencalhar livros da estante, eu peguei livros que estão encalhados em sua maioria. Tem um que eu peguei, que eu recebi recentemente, que, assim, é uma HQ, é o 1903. Eu mostrei essa HQ no vídeo apresentando lançamentos literários, né? Então eu mostrei por dentro, inclusive. E eu falei uma asneira, gente, sem cabimento. Porque eu falei no vídeo que isso aqui é HQ de 1984, mas isso aqui é a biografia do George Orwell em formato de HQ. Vocês estão entendendo? Então, assim, como é HQ, eu sei que vai ser rápido de ler, né, gente? Isso aqui, sei lá, em 1 hora dá pra ler. Então, fazer volume, né? Aquela coisa do volume, mas enfim. Agora falando sobre leituras de romances, né? O que eu peguei? Romance, eu quero dizer gênero literário de livros mais extensos, né? Tô com o meu policial aqui na minha pilha de futuras leituras. É um livro curto, que eu tô com altas expectativas. Ele tem, deixa eu ver aqui, 270 e poucas páginas, não chega nem a 300, então eu acredito que vai ser um livro rápido. E se eu conseguir me dedicar exclusivamente a essa leitura, eu acho que eu, né, consigo ler bem rapidinho também. Outro que também é curto, e que nesse caso eu quero desencalhar da estante, é o Canção de Ninar, da Leila Slimani. Esse é outro livro curtinho e ele é um suspense. E esse livro aqui, galera, ele não tem 200 páginas, então eu acredito que vai ser uma leitura que facilmente vai dar pra eu fazer assim um dia, se eu sentar e focar só na leitura, porque thriller pra mim funciona muito bem. Eu sempre mergulho muito nos thrillers e esse aqui também é um livro curtinho. Então entrou aí, né, pra esse desafio de leitura e também de desencalhar livros da estante. Aí agora a gente vai pra outros livros que são um pouquinho mais grossos, né, que tem um pouquinho mais de páginas, vamos colocar assim. Um deles é o Vermelho, Branco, Sangue Azul, que eu, no caso, também estaria desencalhando da estante. Eu ganhei esse livro de aniversário ano passado da Maria, que é uma seguidora do canal, e ela me presenteou e era um livro que eu tava super querendo ler na época, mas assim, sabe quando o hype passa e com isso passa a sua empolgação com a leitura? Foi mais ou menos assim. Só que agora eu fiquei sabendo, né, acho que vocês também, que esse livro ele vai receber uma adaptação. Então eu voltei a ficar empolgada com ele. E todo mundo fala que é uma leitura muito fofa e super envolvente. E como a gente tá em junho, né, que é o mês do orgulho LGBTQIA+, eu acho que é mais do que propício que eu faça essa leitura durante esse mês. Então vou tentar ler ele aí essa semana também, né, vai ser um dos livros que eu talvez pegue pra ler. E por fim, o outro livro que eu peguei também pra desencalhar
que eu, no caso, não ganhei de aniversário, mas eu ganhei em alguma ocasião, acho que foi de amigo secreto entre os apoiadores do canal no ano passado. É o People We Meet on Vacation, da Emily Henry. Vocês sabem que eu li o Leitura de Verão recentemente, eu amei. E esse livro, gente, ele é uma delícia, sabe? Ele é paperback, eu acho uma delícia. E eu acredito que talvez seja uma leitura rápida também, não sei, né? Em inglês, eu não sei como é que vai ser, mas tem quase 360 páginas, então assim... Não tenho certeza, né, se vai rolar isso aqui essa semana, mas tá aqui na pilha. E eu não mostrei, né, nesse vlog, eu acho que só mostrei no vlog anterior, que eu falei sobre o livro da Ju. Eu tô lendo também o Colecionador com o pessoal do Catarse, né, o grupo de apoiadores do Catarse. A gente tá... Eu tô ainda dentro da meta, né, tô tudo certinho, mas amanhã, terça-feira, a gente faz uma chamada de vídeo pra poder ler em conjunto, não exclusivamente a leitura do mês do clube, mas a gente lê em conjunto qualquer livro que a pessoa esteja lendo naquele momento. E tem um outro também que tá aqui na minha cabeceira, porque eu quero ler esse mês, é o Morte no Nilo, da Agatha Christie. Eu já até mostrei pra vocês também no vlog no vídeo, na verdade, de leituras que eu quero fazer nesse mês. Então é isso, gente, eu tenho essas opções. Não quer dizer que eu vou ler tudo isso, sem falar da enquete, né, que ainda vai ser decidido. Mas não quer dizer que eu vou ler tudo isso aqui em uma semana, mas que eu tenho essas opções aqui que eu tirei da estante pra tentar aí, né, quem sabe colocar na minha pilha de leituras dessa semana. Então vai ficar aqui, pertinho de mim, e daí eu vou atualizando vocês conforme esse vlog for andando. Espero que vocês gostem, espero que dê bom, né, porque vlog muito longo, assim, eu tenho a tendência de esquecer de atualizar, basicamente. Mas é isso, gente, eu vou lá tirar a maquiagem do rosto, jogar uma água no corpo, me preparar pra começar a minha próxima leitura, que não sei qual que eu vou pegar ainda, mas eu vou decidir. E quando eu decidir, eu mostro pra vocês. Oi, gente, voltei pra atualizar o vlog. Eu tô produzida mais uma vez porque, de novo, vou gravar vídeos. Hoje é quarta-feira e vou gravar outros vídeos pra deixar pronto pra vocês. Enfim, vamos falar sobre as leituras. Hoje é quarta, eu comecei o vlog no final de segunda-feira. E aquele final de segunda-feira não serviu pra nada em quesito de leitura, porque eu, depois que conversei com vocês, que mostrei os livros, tomei um banho, tirei maquiagem, eu fui ver o que jantar, aí meu marido chegou e a gente foi ver uma série, daí, enfim... Foi indo, chegou ao final do dia, não li nada. Mas aí na terça-feira, pela manhã, no caso ontem, eu comecei Canção de Niná, da Leila Slimani, eu acho que assim que fala o nome dessa autora. E deu pra ler num dia só, gente, esse livro, no final da noite de terça, na chamada com os apoiadores do Catarse, né, com as meninas, eu terminei esse livro aqui, ficou faltando acho que umas 20, 30 páginas pra acabar, e daí eu acabei o livro em live. E eu confesso que eu ainda tô, sabe, ruminando a história, ainda tô, tipo, digerindo e entendendo o que eu achei dessa história. O livro começa assim, gente, eu vou ler a primeira frase pra vocês saberem. O bebê está morto. Bastaram alguns segundos. O médico assegurou que ele não tinha sofrido. Aí a gente começa a entender que duas crianças, né, irmãos, um bebê novinho e uma menina que é um pouquinho mais velha, que ela tem uns 4, 5 anos mais ou menos, eles foram atacados pela babá. E daí a gente começa a voltar no passado, né, a autora volta no começo dessa história, como que essa babá chegou nessa família, mas antes de a gente saber como que a babá chegou na família, a gente entende um pouco sobre o contexto dessa família, né. A gente entende então que esse casal francês, eles moram em Paris, mas pelo que a autora dá a entender, a esposa, a Miriam, ela não é francesa, ela é de algum país muçulmano, porque essa é a religião dela, inclusive, né, mas assim, é algo que fica bem superficial, a autora não se desenvolve muito nisso, embora ela vá, sim, trabalhar no livro muito da questão dos imigrantes dentro da França. Mas enfim, a gente volta então a conhecer esse casal, um casal jovem ali, que tem a primeira filha. Pouco tempo depois eles acabam tendo também o segundo filho, que é o bebezinho, e a gente vai entendendo um pouco também sobre a questão de como essa esposa, né, como essa mãe se sente agora no papel de mãe, porque ela é uma advogada que, assim, foi se formar quase já parindo, sabe, quase perto ali da data do parto da primeira filha, e ela é uma advogada que não teve ainda a oportunidade de fato, né, exercer a sua profissão, e daí vem a maternidade, ocupa muito do tempo dela, e enfim, né, toda essa questão de dedicação, ao mesmo tempo que ela sente que a maternidade, essa vida doméstica tá aprisionando ela, e ela sente muito essa vontade de voltar pro mercado de trabalho e de se inserir novamente, né, numa vida profissional, e é com isso então que eles vão, né, o casal em conjunto vão decidir por
por contratar uma babá. Não fica explicado certinho qual a idade do bebezinho quando essa babá é contratada, mas a gente sabe que ele é pequenininho, ele ainda é de colo, ainda tá no carrinho e tudo mais. Então a gente acompanha também um pouco da escolha dessa babá, como que eles vão fazer várias entrevistas e como que também existe uma questão muito relacionada com a imigração dentro, né, da profissão ali das babás, porque a gente vai entender aqui no livro que a maioria das mulheres que se aplicam ali, né, em agências de babá e tudo mais, são mulheres estrangeiras. Em alguns casos, mulheres que ainda não estão nem com a documentação correta, sabe? Elas estão ilegalmente dentro do país. Aí tem toda uma questão de famílias falarem assim, ai, não, eu não quero imigrante, porque imigrante, ainda mais se tiver com a documentação ilegal, não vai querer levar no hospital se a criança tiver com problema, né? Se tem ali uma emergência, não vai levar no hospital, não vai levar na polícia, porque, né, tá com a documentação ilegal. Então tem toda uma questão assim. Só que coincidentemente ou não, eu ainda não entendi, né, se foi uma coincidência ou não, a babá perfeita, tipo assim, ela é perfeita, que é a pessoa que eles vão escolher pra trabalhar ali, né, com eles, é a Louise, e ela é uma mulher branca. Embora tenha várias outras babás ali, né, que são de outras nacionalidades e que estão com a documentação certa, eles vão acabar gostando muito dessa babá, que é a Louise, que é uma mulher que não apenas cuida muito bem das crianças, como ela deixa a casa impecável, sabe? Ela não foca exclusivamente em cuidar das crianças, ela cuida também da casa, ela faz comida, sabe, ela organiza a casa, os brinquedos das crianças, então ela faz muito mais do que só aquilo que ela é paga pra fazer, que é cuidar das crianças, né? Então, assim, perfeita essa babá, ela se dá muito bem com as crianças gostam muito dela, e a gente começa a ler e se questionar, tá, se essa babá é tão perfeita, se ela é tão boa, por que ela chega no ponto que ela chegou no começo do livro? Será que foi ela mesma que cometeu esses assassinatos? Será que foi uma outra pessoa? Ao longo da leitura aqui também a gente vai tendo narrativas de outras pessoas que fazem parte do convívio dessa babá, sabe? Como o marido dela, como a filha dela. A gente tem também aqui um pouco sobre uma narrativa da investigadora que está investigando esse crime também. Só que assim, essas narrativas elas acabam voltando no tempo e a autora não vai explicar exatamente assim, sabe, que tá voltando. Você vai lendo e você vai entendendo tudo isso, porque realmente a autora deixa muitas coisas pro seu entendimento. Inclusive, essa questão do assassinato, essa questão de a babá ter cometido isso ou não. Conforme a gente vai lendo o livro, a gente vai entendendo um pouco sobre o contexto de vida dessa mulher e a gente começa a entender certas motivações pra ela ter certos desejos ou querer certas coisas, sabe? Eu tô tentando não falar muito pra não dar muito spoiler, mas só pra dizer que assim, não é aquele tipo de suspense com um crime em que você vai ter todas as explicações tintim por tintim. Muito do que você tem como resolução desse crime está dentro das próprias páginas do livro, conforme você vai lendo tudo e você vai entendendo o contexto dessa mulher. E aí o final do livro mesmo, ele vem mais pra realmente fechar essa ideia de não tenho mais saída, não tenho mais pra onde ir. Foi um livro bom, eu gostei do livro, eu gostei de como a autora constrói essa história, eu gostei das críticas sociais que ela traz também aqui, inclusive com relação a diferenças sociais, né, diferentes classes sociais, essa questão também da imigração de muitas mulheres de diferentes países, principalmente ali, né, do Oriente Médio, enfim. A gente tem muito disso aqui ao longo do livro. Eu gosto que a autora também não deixa claro certas coisas, como por exemplo a Miriam, a gente sabe que ela não é uma mulher branca, mas a gente não sabe exatamente as origens dela, sabe? Mas fica aquela coisa, sabe, aquela expectativa, aquela coisa no ar. Enfim, gente, eu gostei sim do livro, foi uma boa leitura. Eu só ainda tô tentando entender se eu achei ele incrível justamente por essa questão do desfecho, como a autora fecha essa história, sabe? Como é uma história que você tem as respostas ao longo das páginas, sabe? Não só exatamente lá no final. O final vem mesmo assim como pra fechar tudo, sabe? Eu diria que é um livro diferente, ele tem uma forma diferente de narrar, sabe? Esse thriller, mas ainda assim eu gostei bastante do livro. E se eu me lembro bem, esse livro aqui, ele foi baseado em um acontecimento real, envolvendo também uma babá e as crianças que ela cuidava. Deixa a recomendação, se você ainda não leu, leia, porque eu acho que vai ser uma boa experiência e depois a gente comenta também aí, né? Comenta aqui nos comentários, inclusive, se você já leu ou se você tem curiosidade em ler, e vamos falar um pouquinho sobre ele, e deixa o alerta de spoiler, tá? Se você for soltar alguma coisa com spoiler, pra galera não pegar spoiler sem querer aqui nos comentários. Aí ontem eu fiz uma votação com a galera da chamada de vídeo, lá do pessoal do Catarse, e a maioria votou pra eu começar a ler o Meu Policial, esse livro aqui, que inclusive tá na minha meta de leituras pra esse mês, então já, enfim, né, comecei a liquidar ele ontem. E ontem mesmo na chamada, eu comecei a ler ele ontem no finalzinho da chamada, assim, e eu li 25 páginas. E é um livro muito fluido, pelo menos por enquanto eu tô sentindo que é uma leitura bem ágil, sabe? Bem rapidinha. E eu amo que esse livro, gente, ele é todo molenguinho, sabe? Ele é todo bem maleável, assim, mas enfim. Esse livro, ele começa em outubro de 99, e a gente tem uma cena em que uma mulher
tá com o seu... Eu acredito que seja o seu marido, não fica exatamente explicado quem é essa pessoa, mas é um senhor que tá aparentemente debilitado, né? E ele tá indo pra uma casa de repouso, pelo que eu entendi é isso, que é o Peace Haven. E daí tem um outro cara que tá ali presente também ajudando ela a levar esse senhor pra lá, que é o Tom. A história é narrada pela mulher. Ela começa a escrever uma espécie de diário pro marido, né, pra esse cara. E daí começa assim, olha, o primeiro parágrafo. Considerei começar com as seguintes palavras. Não quero mais te matar, porque não quero mesmo. Mas decidi que vocês achariam melodramáticas demais. Você sempre odiou melodrama e não quer incomodá-lo agora. Não no estado em que se encontra, não neste momento que pode ser o fim de sua vida. Então ela começa, né? O que eu quero fazer é o seguinte, escrever tudo para acertar. Essa é uma espécie de confissão e vale a pena a precisão dos detalhes. Quando acabar, planejo ler este relato para você, Patrick, porque você não poderá mais retrucar. Ou seja, ela vai colocar em palavras tudo aquilo que... Toda a história deles, tudo aquilo muito do que ela sente, pelo menos é o que eu tô entendendo até o momento, né? E ela vai depois ler tudo isso pra ele. Então o que a gente vai lendo aqui é as lembranças dessa mulher que volta no passado, né? Quando ela começa aqui, de fato, a narrar os acontecimentos do passado, ela volta 48 anos, ou seja, estão em 99, voltam 48 anos. E ela vai contar sobre como ela conheceu o Tom, sobre como ele era irmão de uma amiga muito próxima dela, e como que ela conhece ele, se aproxima dele, e se aproxima também muito dessa amiga, né, enfim. E toda esse primeiro contato com o Tom que faz com que ela fique muito interessada por ele já logo a princípio. E até a parte aqui em que eu cheguei, a gente tem um momento em que o Tom, ele conta que ele tá se alistando pro exército. E é isso que eu sei até então desse livro. Eu sei que é um livro que vai tratar de um relacionamento meio que sei lá, um triângulo amoroso, pelo que eu entendi, sabe, eu posso estar errado, então eu preciso ler ainda pra poder comentar melhor, mas eu já posso dizer, gente, que é um livro muito fluido, sabe, é realmente como se fosse um diário de uma pessoa que você tá lendo, que você mergulha naquilo e só vai, entende? E é tudo escrito de uma forma que você fica realmente curiosa e instigado pra saber o que vai acontecer, o que tem a ver, sabe, como que as três vidas dessas pessoas estão interligadas, mesmo porque a gente percebe ali no presente, né, que é o ano de 99, que essas três pessoas ainda estão, sabe, uma faz parte da vida da outra. O Tom tá ali ajudando a levar o Patrick pra casa de repouso, a esposa ainda tá ali com esse cara, né? Eu entendo que é a esposa, não tenho certeza, mas eu imagino que sim. Então, enfim, eu tô bem curiosa pra saber como que isso vai acontecer. E a gente tem aqui, no caso, um livro que vai ser adaptado, né? Ele tem uma adaptação prevista com Harry Styles, então tô bem curiosa pra conhecer esse livro. E eu acho que vai ser uma leitura rápida, tá? Ele não é um livro muito grande. E como eu falei, ele é fluido. Hoje eu não sei como é que vai rolar questão de leituras, porque eu tenho muito trabalho pra fazer. Eu tenho vários vídeos pra gravar, algumas coisas pra editar. Também preciso organizar alguns posts lá pro feed do Instagram. Então hoje eu não sei se vai rolar mesmo uma leitura muito aprofundada desse livro aqui, mas eu compartilho com vocês. Eu vou tentar voltar aqui no final do dia pra compartilhar com vocês como que foi o dia de hoje, porque se eu ficar vlogando, inclusive, tudo que eu fizer no dia, esse vlog vai ficar gigante. Aí lembra que eu fiz lembra que no começo do vlog eu comentei que eu fiz uma enquete lá no Instagram sobre qual livro eu deveria ler, se eu deveria ler o A Pintora de Henna ou o A Influencer, né? E o que ganhou foi o A Pintora de Henna. Então vai ser um livro que eu também vou ler durante esse vlog. Ele também não é muito comprido, ele tem 320 páginas. Eu acho que vai ser rápido de ler, mas eu tô meio incomodada com a fonte, porque eu tô achando pequena. Ó, deixa eu ver se vai focar. Tá vendo? Eu tô achando meio pequena essa fonte, mas enfim. Esse aqui vai ser outro livro que eu vou tentar ler essa semana, então torçam pra que dê tudo certo. E é isso, eu volto pra atualizar o vlog mais tarde, tá? Vou tentar voltar mais tarde. E aí, gente, tô aqui de volta pra atualizar esse vlog. Eu tô muito atrasada, na verdade, eu não quis vir atualizar vocês antes de concluir um livro. E eu acabei agorinha de terminar o meu policial, da Bethan Roberts. E eu vou comentar um pouco com vocês sobre o que eu achei desse livro. Agora é finalzinho da tarde de domingo, dia dos namorados. E eu concluí só no domingo, né? Só hoje, quase agora, praticamente acabei de acabar esse livro. Eu praticamente acabei de terminar esse livro e só agora eu consegui terminar. Eu não atualizei vocês aí ao longo da semana, acho que eu só atualizei quando eu comecei a ler esse livro. Se eu me lembro bem, eu comentei que eu tive uma semana com vários dias de muito trabalho, acho que terça e quarta, ou quarta e quinta, alguma coisa assim. Foram dias que eu fiquei bem focada em trabalho, acho que foi quarta e quinta. Eu fiz muita coisa de trabalho, então eu não li praticamente. Eu só fui ler mesmo, eu comecei a ler o livro no final de quinta, e daí eu fiquei sexta, sábado e terminei hoje no domingo. Esse é um livro fininho, e por ele ser fininho, eu acho que eu falei no começo do vídeo que eu acreditava que seria uma leitura rápida, mas foi um
meio que um engano, assim, porque ele é um livro que não tem muitos diálogos. Tem muitas partes do livro que a gente vai ter só, tipo assim, narrativa, e geralmente esses livros são um pouco mais demorados de se ler, mas não por isso, né, deixa de ser bom. Eu gostei bastante desse livro, ainda tô pensando sobre várias coisas envolvendo essa história, mas eu vou tentar falar com vocês aqui dando o mínimo de informação possível sobre a trama. Antes, eu só queria avisar também que, caso você não saiba, mas eu acho que eu já mencionei no começo do vídeo, esse livro aqui tá sendo adaptado e tem o Harry Styles no elenco. E se eu me lembro bem, o Harry Styles vai fazer o papel do policial, né, do título. Enfim, esse livro começa de uma forma um pouco confusa, sabe? Até você pegar o ritmo da leitura e você entender o que tá acontecendo, leva algumas páginas. Eu acho que talvez 50 páginas. Eu acho que justamente esse começo do livro é um pouco mais rápido, um pouco mais fluido, porque você tá naquele interesse de tentar entender qual que é o rumo que a história vai tomar, qual é o objetivo da autora com essa história. E quando você começa a entender pra onde a história vai ficando um pouco mais densa, porque a gente vai tendo mais informação sobre esses 3 personagens. Porque assim, aqui no caso a gente tem na capa, inclusive, 3 pessoas dentro da água, né, 3 personagens, e eu já tinha, assim, tido um pouco de informação sobre esse livro, que envolveria um casal e um amigo desse casal. E que é um romance que se passa na década de 50. Então eu fiquei pensando, putz, vai vir aí um triângulo amoroso. E realmente vem um triângulo amoroso, mas não da forma como você espera. Como eu comentei no take anterior, esse livro começa a ser narrado em 1999 pela Marian, que tá escrevendo uma espécie de carta. Parece que carta um tipo de... Na verdade é um tipo de memória, sabe? Ela tá escrevendo as memórias dela para o Patrick. E o Patrick, no caso, ele é o amigo da família, né? O amigo do casal, ali, vamos colocar assim. Porque a Marian vai começar a contar nessas lembranças dela, né? Toda a sua história com o Tom, que é o policial aqui da história. Aqui no começo do livro, inclusive, se eu me lembro bem, eu li isso pra vocês até no take anterior, ela fala que agora ela quer contar a história, né, que ele precisa saber de tudo, que é uma espécie de confissão que ela vai fazer pra ele e tudo mais, porque o Patrick, ele tá numa idade avançada já, e ele acabou de ter uma série de derrames, assim, então ele tá muito debilitado, e ela sente que é o momento de ela falar pra ele, né, tudo que aconteceu, contar toda a história pra ele e fazer essa confissão. Então a gente volta no passado, lá pro final da década de 50, mais ou menos 57, se eu me lembro bem, que começa o livro. E, na verdade, um pouco antes disso até, que começa a história da Marian com o Tom. Porque o Tom é irmão de uma amiga dela e ela sempre foi muito fascinada por ele, né, desde que ela é bem jovenzinha ali, frequentando a casa, né, do Tom e tudo mais. Ela sempre teve uma atração muito forte por ele, ela sempre foi muito encantada por ele, mas ela também é aquela menina bem retraída, sabe? Ela não se jogava pra cima dele nem nada. Só que eles acabam se aproximando ali com uma amizade, afinal ela é amiga da irmã dele. Então a gente vê esse relacionamento assim, meio distante entre os dois, mas que com o passar do tempo eles vão se aproximando, vamos dizer assim, sem que nada romântico ou sexual aconteça entre os dois. É realmente uma relação de amizade. A gente vai vendo então essa aproximação da Marian com o Tom, ao mesmo tempo que a gente entende um pouco sobre o amadurecimento dela, conforme ela vai se tornando uma professora ali de escola primária e tudo mais. A gente vê, inclusive, na figura da Marian, um padrão feminino diferente da época, né, da década de 50, e eu esqueci de falar, se passa em Brighton, na Inglaterra, que é uma cidade litorânea da Inglaterra. Enfim, a Marian, ela quer seguir uma carreira profissional, ela não quer ser uma dona de casa, não quer se dedicar exclusivamente ao lar, nem à família, nem nada do tipo, ela quer realmente ter o seu emprego. E a autora mostra que como que isso, inclusive, era muito diferente, sabe, para os padrões, o que era esperado dos padrões femininos da época. Porque na época era muito mais comum, inclusive esperado das mulheres, que elas se casassem e se dedicassem ao lar, a cuidar do marido e dos filhos. E a Marian nunca teve essa vontade, ela sempre quis trabalhar e ter o seu próprio dinheiro, sua independência e tudo mais, e ela sempre trabalhou como professora. Enfim, em algum ponto ali da fase jovem adulta dos dois, né, dela e do Tom, o Tom vai apresentar pra ela o Patrick, que é um curador de um museu ali de Brighton. E daí a gente vai começar a entender um pouco mais, né, da entrada do Patrick na vida desses dois. E as coisas vão se caminhando até o ponto em que a Marian e o Tom se casam. E a gente vai acompanhando toda a história envolvendo o Patrick dentro desse casamento. Porque a gente vai ter a história, inclusive, sendo narrada em 5 partes, intercalando as narrativas com a da Marian e com o do Patrick. Porque em algum ponto aqui a gente começa a ver os diários do Patrick. Ele narrando um pouco sobre a sua vida, sobre a sua mãe, sobre o seu relacionamento anterior com um homem chamado Michael, que a gente não sabe exatamente o que aconteceu com ele, mas mais pra frente na leitura a gente vai entender o que aconteceu com o Michael, porque eles não estão mais juntos. Ao mesmo tempo que a gente vai entendendo também sobre como os homens sofriam muito, tipo, absurdamente na época, por serem afeminados ou por
não sei, serem suspeitos de ter algum relacionamento com outro homem, tá? Vale lembrar, gente, que aqui na época em que a história se passa, o relacionamento homossexual era considerado crime. Eles chamavam de atentado ao pudor e, assim, era um tipo de crime semelhante a, sei lá, estelionatário, sabe? Esse tipo de coisa. Sabe? Era considerado um crime realmente muito grave. E isso, tipo, nem 100 anos atrás, tá? Pra você ter uma noção de como eram as coisas. E com a narrativa do Patrick, a gente se aproxima muito, né, dessa realidade da época. E é muito revoltante e muito triste. Mas, enfim, também pela narrativa do Patrick, a gente vai entender como que ele e o Tom se conheceram. E daí a gente conhece uma outra face do Tom que a mulher dele, né, que a Marion nunca conheceu. Por exemplo, que ele era uma pessoa culta, que ele tinha muito interesse por arte, que ele tinha, assim, aspiração artística e intelectual além daquilo que a educação dele propôs a ele, sabe? Como ele era um rapaz de família humilde, não teve muita condição de estudar, ele nunca teve mesmo, de fato, a condição de se aprofundar nos temas que ele tinha interesse, mas ele ainda assim se manteve uma pessoa muito interessada em certos temas que o Patrick, assim, tinha de sobra pra, sabe, oferecer pra ele. Toda essa instrução artística e, sabe, que ele tinha interesse intelectual também, que ele tinha interesse e que ele não teve na criação, o Patrick pôde proporcionar pra ele. E é justamente aí com esse início, né, de amizade, enfim, que a gente vai ver também surgir um relacionamento entre o Tom e o Patrick e como que as coisas vão andar a partir daí, né. Como eu falei, o livro é narrado na perspectiva dos dois, né, tanto da Marion quanto do Patrick. Então, todos os acontecimentos dessa história, eles têm dois pontos de vista, o que é bem interessante de acompanhar no livro. O fato de a gente ter conhecimento dos dois lados dessa moeda faz com que a gente entenda as profundas dores que esses dois passam por amarem o mesmo homem, né? Tanto a Marion quanto o Patrick, por motivos diferentes. Então é um livro que me tocou muito profundamente porque eu fiquei muito sentida por todos os personagens dessa história, sabe? Eu me emocionei em vários momentos porque é uma história muito injusta, né? Pela forma como a sociedade funcionava na época. É uma sociedade muito injusta. E caso a sociedade não fosse da forma como era, gente, muito, assim, não teria existido nenhum sofrimento que esses três tiveram ao longo das suas vidas, sabe? Teria poupado muita dor, muito sofrimento. Metade das coisas que existem nessa história não existiriam, né? Na verdade, acho que nem essa história talvez existisse. Se as pessoas fossem livres pra amar quem elas quisessem, sabe? Se as pessoas fossem livres pra demonstrar o seu amor, demonstrar o seu interesse sem medo, sem se sentir reprimidos, sem, sabe, andar na rua olhando pra trás pra ver se não, sabe, se nada de ruim vai te acontecer. Se as pessoas pudessem ser livres pra sair na rua sem temer pelo que iria encontrar, sabe, do lado de fora. Hoje em dia, eu fiquei muito pensando, sabe, se hoje em dia que a gente tem uma sociedade muito mais evoluída nesse sentido, né, que tá, assim, comparado com 1950 e pouco, né, tá muito mais tolerante e já, sabe, normalizou muitos relacionamentos homossexuais. Eu fico pensando, se hoje em dia, né, com a sociedade como mais avançada como tá, do que em 1950, a gente já tem, né, vários casos que a gente, infelizmente, ainda vê acontecer de pessoas sofrendo homofobia. Enfim, eu fico pensando nessa época, sabe? O tipo de dor, sofrimento que as pessoas passavam simplesmente por não serem aceitas. E por viverem tendo medo de serem espancadas ou serem presas simplesmente pelo fato de amar uma pessoa. Então, assim, foi um livro que me tocou muito, de muitas formas diferentes. Eu senti pela Marion, eu senti pelo Tom, eu senti pelo Patrick. Eu fiquei revoltada em muitas partes dessa história, mas é um livro muito necessário, eu acho. Eu acho que é uma leitura muito tocante, como eu falei, ao mesmo tempo que muito revoltante, mas também uma leitura muito necessária. Como eu falei, eu levei mais ou menos uns 3 dias pra ler esse livro, mesmo nos momentos em que eu me dedicava exclusivamente à leitura, não foi um livro que fluiu maravilhosamente bem, sabe? O começo dele foi bem mais fluido pra mim do que o restante, mesmo porque, como eu falei, a gente tem vários blocos de texto aí que são esses personagens narrando, sabe, as suas histórias. Então, é um livro que, por mais que seja curto, pra mim, ele foi denso, sabe? Mesmo porque o assunto, sabe? A temática aqui tinha momentos que eu ficava, tipo, me sentindo, sabe? Muito mal pelos personagens, então eu acabava deixando o livro de lado por um tempo. Mas, assim, é um livro que, se você tiver tempo e, né, disponível aí, você pega esse livro e mata de uma vez, porque ele é realmente
a escrita desse autor é realmente muito boa. Eu acredito que a fluidez dele vai variar de leitor para leitor. Eu levei talvez um pouco mais de tempo que eu levaria para ler um livro do mesmo tamanho, né? Que tivesse outro tema, que tivesse um assunto um pouco mais leve, mas de um modo geral, gente, eu recomendo muito esse livro. Eu acho que no momento em que eu gravo agora pra vocês, tá com promoção do e-book desse livro, então eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conferirem, tá? Então deem lá uma olhada, deem uma chance pra esse livro também, mesmo porque vai ter filme, né? Então eu recomendaria que vocês lessem antes de assistir, caso tenham interesse, né, na premissa desse livro. E não vejo a hora de assistir ao filme, sério, eu fiquei muito empolgada pela adaptação. E agora, final de domingo, né, Dia dos Namorados, meu marido vai chegar em casa, não sei o que vamos fazer, então eu não vou exatamente me propor a ler mais nada hoje, mas enquanto ele não chega, aquelas, né, enquanto a pessoa não chega em casa, eu vou pegar aqui, ó, a HQ do 1903, que é a HQ do George Orwell, porque é HQ, né, gente, é rapidinho, dá pra eu ler, eu acho, tranquilamente aí, dá pra acabar hoje, se pá ainda, se a gente não fizer nada, dependendo, dá pra acabar até hoje, né, não sei como é que vai ser, quais serão os planos, ainda não sei quais serão os nossos planos por aqui. E eu não lembro se eu tinha comentado aqui antes, mas eu fiz uma enquete lá no Instagram pra vocês me ajudarem a decidir qual seria, né, uma das minhas próximas leituras, e o A Pintura de Henna ganhou, então estarei lendo aí na próxima semana, que se inicia hoje, no caso. E é isso, gente. Esse livro aqui também tá com e-book em promoção, tá? Então eu vou deixar aí embaixo caso alguém tenha interesse em dar uma olhada. Ele tem 200 e poucas páginas também. 320, não tô errada. 320 páginas, mas esse aqui também tem uma fonte menorzinha. Então, assim, não sei dizer se ele vai ser uma leitura super rápida, né? Como eu tava esperando que fosse acontecer com o meu policial e não foi. Mas vai ser uma das minhas próximas leituras e eu vou concluir o vlog aqui com vocês depois que eu vier atualizar sobre 1903, porque eu acho que eu devo começar hoje e acabar amanhã. Se não der tempo de ler hoje, de terminar de ler hoje, né? Eu termino amanhã e daí eu comento com vocês o que foi que eu achei dessa HQ aqui, olha, gente. De beleza, estamos servidos, né? Acho que eu já mostrei no vídeo antes pra vocês. Olha que lindo. Adorei. Então é isso, vou começar a ler agora e daí, próximo take, atualizo vocês dessa leitura e finalizo o vlog. Então é isso, até mais. Oi pessoal, tô de volta no finzinho da segunda-feira pra poder comentar com vocês sobre minha última leitura desse vlog e, é claro, me despedir depois de comentar com vocês sobre 1903, Orwell, a HQ, escrita por Christine A. Verdier, eu acho que é esse o nome dos escritores, e tem aqui a participação de André Juillard, Oliver Belles, Manu Larsenet, enfim, são várias pessoas trabalhando em cima dessa HQ. A tradução é da Aline Zolvi, e eu acredito que essas pessoas aqui que participaram, né, da produção dessa HQ são quadrinistas e também as pessoas que estiveram, né, por trás das ilustrações, pinturas. Essa é uma HQ muito completa, porque enquanto eu lia, eu reparei que inclusive existem fotos aqui do George Orwell, enfim, de alguns momentos muito icônicos, né, da vida desse autor, que a gente descobre lendo. Na verdade, assim, é algo que várias pessoas provavelmente já sabem, mas que eu não sabia, então eu fui pega de surpresa, que em 1903 nasce Eric Arthur Blair, que mais tarde, só muito mais tarde em sua vida, vai ficar conhecido como George Orwell, o pseudônimo do Eric, que, assim, levou todas as obras dele pro mundo inteiro. Eu fui muito surpreendida porque eu não sabia que o nome do George Orwell não era George Orwell, né, o nome dele de batismo, e o livro ele é dividido em capítulos. Então aqui a gente tem o primeiro capítulo que se chama Orwell antes de Orwell. Aí tem um capítulo que eu acho que vai se chamar A Criação de Orwell. E depois tem outros que é tipo assim, depois de Orwell, sabe? Depois da morte dele, isso aí já mais pro final. E a gente acompanha realmente nesse quadrinho que, assim, narra as principais, vamos dizer assim, os principais eventos da vida do George Orwell, sabe? Ele não se prende em detalhes da biografia desse autor, obviamente, né? Estamos falando de um quadrinho, então a gente tem narrativa dos principais eventos da vida dele, como, por exemplo, a sua infância, a sua criação, o seu nascimento. Ele nasceu na Índia Britânica, se eu me lembro bem, alguma coisa nesse sentido, que o pai dele trabalhava para o governo britânico na Índia, então ele nasceu, né, nesse contexto imperialista, e ele sempre foi um garoto quieto, e inclusive aqui na HQ ele fala que ele sempre soube que ele seria escritor. Aqui, ó, bem cedo eu soube que seria escritor. Escrevi meu primeiro poema com 5 anos, com a minha mãe anotando conforme eu ditava.
Então, desde muito pequeno, ele sempre foi um leitor muito ávido. Ele lia, né, leu várias obras literárias de seus predecessores e, enfim, por isso, então, ele sempre teve esse ímpeto de escrever, né? E com isso, desde os 5 anos ali, ele começou a escrever os seus poemas, que a mãe, no caso, ali, escrevia por ele enquanto ele ditava, porque ele, no caso, ainda não sabia escrever. E o meu WhatsApp, gente, foi mal. A gente vai, então, acompanhar um pouco da infância do Eric, quando ele morava meio que numa cidade, meio que do interior, assim, da Inglaterra, não muito longe de Londres, mas também não muito no meião da cidade, sabe? A sua infância com as suas irmãs, com a sua mãe, o pai sempre ausente, porque, né, trabalhava pro governo fora. Todo esse contexto imperialista que ele vai, enfim, vivenciar ali, né, na sua primeira infância, a viagem que ele vai acabar fazendo para uma escola, que é uma escola que ele fala que era caríssima, e como que era absurdo, assim, esse sistema escolar que era tão caro, tão elitizado, e que as crianças da elite ali acabavam sendo surradas quando aconteciam coisas como fazer xixi na cama, algo que ele passou. E eu senti até um pouco de crítica, né, com relação ao sistema educacional da época, porque ele vai falar em algum ponto aqui, logo no começo, quando ele entra nessa escola, sobre como essa escola, no fim das contas, é uma decoreba, sabe? As crianças ali, os jovens, realmente não aprendiam, eles estavam decorando as coisas e respondiam tudo que a professora perguntava, porque decorava. Mas ele era um garoto muito explorador, né? Ele estava sempre visitando os campos e com muito contato com a natureza. Ele sempre cresceu muito próximo da natureza e tudo mais. Até que em algum ponto ali na fase jovem adulto ele acaba saindo de Eton, eu acho que é esse o nome da escola, que é uma escola bem elitizada também, né? Outra escola ali que é muito antiga, desde tipo o século XV ela existe, sabe? E é sempre rapazes da alta sociedade britânica que frequentam, enfim, ele vai acabar frequentando essa escola e ele vai sair ali na fase jovem adulto, mais ou menos, né? E é justamente quando ele sai dessa escola que ele entra pro exército, se eu me lembro bem, é uma espécie de polícia birmanesa. É a partir desse momento que ele vai acabar viajando pra Ásia e ele vai ter contato, né? O seu primeiro contato, assim, próximo, né? Com as diferenças sociais, as diferenças de classes sociais, e é participando, né, dessa polícia aí, né, trabalhando enquanto policial, que ele vai começar a ter as suas críticas mais, digamos assim, afloradas com relação ao imperialismo, toda essa questão de crítica, sabe, social e política também que começa a nascer com ele, com toda essa ideia imperialista que existia na época de importação de animais exóticos, de pessoas nativas de outros países, ou então a invasão britânica, né, que acontecia muito, a invasão britânica a esses países para exploração de pessoas e de recursos naturais, que ele criticava muito, principalmente pelas consequências que isso vinha trazendo, né, e ele ia percebendo tudo isso, né, toda essa questão de exploração de pessoas que acabava gerando ainda mais uma disparidade social muito grande, que a gente, né, vê reflexos até hoje em dia, mas que lá atrás, lá no começo do século passado, George Orwell já, assim, enxergava isso e via com muita crítica, né, com olhos muito críticos. Ele fez de tudo na vida, gente, ele trabalhou com muitas coisas, ele trabalhou em hotel lavando prato, ele, como eu falei, né, foi da polícia, ele fez várias coisas, sabe, dentre elas escrever, contribuir com jornais, escrevendo. Inclusive ele foi pra Espanha pra poder lutar no exército, porque ele acabou se envolvendo ali, né, com várias situações políticas e, enfim, ele acabou sentindo o ímpeto de participar de alguma forma. Como eu falei, ele tinha fortes críticas e também fortes convicções sobre o que ele acreditava. Ele criticava muito, né, toda essa bipolaridade que estava surgindo na época entre socialismo e entre o capitalismo, entre a burguesia. Então, ele não se via se encaixando em nenhuma das duas ideologias da sua época e ele criticava todos os lados. Inclusive, a gente vê isso muito claramente aqui em 1984, que é a obra, uma das obras principais dele, né, em que ele vai criticar governos autoritários, independente se for de esquerda ou de direita. Enfim, gente, é quando ele vai, de fato, se dedicar à sua carreira de escritor, que ele cria o seu pseudônimo George Orwell. Inclusive, o Orwell, né, o nome Orwell é o nome do rio em que ele brincava quando ele era criança no interior da Inglaterra. E eu achei muito legal saber disso. E achei muito interessante, na verdade, saber de toda a história do George Orwell, porque eu só tinha lido antes, né, o 1984, não li ainda A Revolução dos Bichos, mas a gente percebe muito um conhecimento e uma crítica política, ideológica, social muito forte na narrativa dele em 1984, que inclusive, indico demais, recomendo muito essa leitura. E, enfim, né, foi muito interessante ler a HQ e ver a origem de tudo isso, sabe? Então eu achei muito legal conhecer um pouco mais da vida desse autor dentro de uma HQ, que é algo bem
assim, rápido, bem imersivo, bem fluido, e você tem muito das cenas, né, de vivências do George Orwell. Tem, como eu falei, inclusive, fotos, né, dele participando da polícia e coisas assim. Então eu achei muito legal essa experiência, recomendo aí se você tiver interesse, né, em conhecer um pouco mais sobre a vida do autor, se você também curtir, né, ler em HQ, deixo aí a recomendação. E essa aqui foi então a minha última leitura deste vlog. Então hoje é segunda-feira, eu comecei de fato as minhas leituras na terça passada, então já tá fazendo uma semana aí de leituras. Mais ou menos uma semana, né, gente? Porque acho que quarta e quinta, mais ou menos, eu não li, porque fiquei trabalhando, mas enfim. Acabei não conseguindo ler alguns dos livros que eu tinha pretensão de ler, mas eu já imaginei que não fosse conseguir mesmo ler tudo. Minha próxima leitura vai ser então A Pintora de Henna. Eu não sei como que eu vou compartilhar com vocês a minha experiência sobre esse livro, provavelmente num próximo vlog de atualização de leituras, então fiquem atentos aí nos próximos vídeos. Eu espero que você tenha gostado de me acompanhar nessa uma semana de leituras. Comenta aqui embaixo o que você achou do vlog, se você curtiu a ideia, se você gostaria que eu fizesse mais frequentemente, assim, né, esses vlogs de leituras, né, semanais, que eu vou adorar saber. Eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer os apoiadores do Catarse. Galera, muito obrigada por tudo. Lembro também a vocês que aqui embaixo no box de informações ficam os links para as compras de todos os livros que eu mencionei aqui nesse vídeo. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!